Olá, alunos do sexto ano. Aqui é a professora Karina de Geografia. Estou gravando mais essa videoaula para vocês essa semana. Espero estar contribuindo, tá? Em caso de dúvida, vocês podem perguntar nos nossos encontros e também nas nossas videoconferências, tá? E não deixe também de falar no WhatsApp, se você não conseguir entrar na videoconferência. Mas o mais importante é que você não leve dúvidas, tá bom? Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a transformação da natureza, o trabalho humano. Está no capítulo 9, página 138 a 143. Vamos à aula de hoje? Nós iremos falar sobre a transformação da natureza, o trabalho humano. Transformação, né? Transformação do espaço geográfico. Sempre a gente escuta falar porque o espaço mudou, porque as coisas não são mais como antigamente. Se a gente pedir uma explicação a alguém que tem um pouquinho mais de idade, né? Um tio, um avô, né, um vizinho, aí a gente começa a conversar com eles, aí eles falam assim, no meu tempo não tinha tantos prédios, não tinham tantas casas, né, aqui o ar era mais puro, não era tanta poluição, era menos violência. Então isso tudo faz parte de quê? Da transformação do espaço geográfico, tá? E essa transformação da natureza, ela se deu através do trabalho humano. Então o homem, ele acabou modificando todo o espaço. E aí, coisas que foram construídas ao longo desse tempo. As hidrelétricas, né? Porque a gente necessita de energia, então foram criadas as hidrelétricas, foram criadas também as ruas, né? Para a gente se locomover, os prédios para habitação, né? Os monumentos das cidades, né? E os pontos turísticos também, e o trabalho do solo, né? Do meio ambiente. Então, isso tudo foi o quê? Uma transformação. E hoje a nossa aula irá falar sobre toda essa transformação da natureza. O trabalho, né, como a gente já está mencionando, o trabalho humano, ele vai modificar o ambiente natural de uma forma direta ou indireta, né? E aí, todo o trabalho, né, todo meio que foi modificado pelo homem, a gente denomina como uma paisagem artificial ou humanizada, porque teve a característica do homem, né? Então o homem modificou. E aí eu deixei aqui para vocês essas imagens, por exemplo, aqui eu tenho uma paisagem natural, né? Só para a gente relembrar um pouquinho. Nessa paisagem natural, consta o quê? Os elementos tipicamente da natureza, ou seja, não teve modificação alguma, né, da paisagem. Já a paisagem modificada, aqui embaixo, a gente vê alguns elementos da natureza. Porém, né, nós temos também algumas modificações do homem, né, que teve a ação humana, tá? E muitas das vezes essa ação humana é direta ou indiretamente. E aí a gente vai falar um pouquinho do trabalho. O que é o trabalho, né? Por que as pessoas trabalham, professora? O trabalho é um conjunto de atividades que acaba sendo realizada, né, de acordo com o esforço, né? Então, todo mundo trabalha para atingir uma meta final, né? Então, qual é a sua meta? Se você trabalha, no final do seu trabalho, no final do mês, você vai receber o quê? O seu salário, né? Então, a sua meta é você ter o seu salário, né? Muitas das vezes, esse salário acaba sendo para satisfazer as nossas necessidades básicas, como alimentar-se, né? Então a gente precisa do dinheiro para se alimentar, precisa de dinheiro para se vestir, né? Para morar, para o transporte, né? Então tudo isso a gente precisa satisfazer as nossas necessidades. Então muitas das vezes é necessário
que a gente venha trabalhar. E através do trabalho a gente consegue também fabricar muitos produtos, né, em grande quantidade, em grandes variedades, como por exemplo, o computador, um livro, né, uma indústria alimentícia. Então tudo isso a gente necessita o quê? Do trabalho, né? E o trabalho é essa realização, ó, de equipe, né? Todo mundo trabalhando em conjunto para a gente atingir uma meta, né? Seja para satisfazer as nossas necessidades, seja também de acordo com o que? Com o objetivo que você queira atingir através do trabalho. E aí podemos dizer que o trabalho do ser humano é uma atividade que ela acaba sendo orientada, que ela acaba sendo planejada, né? Tem esse objetivo da sobrevivência de um grupo social. Então a gente consegue sobreviver numa sociedade porque a gente acaba o quê? Trabalhando, né? Então cada indivíduo ele acaba desenvolvendo o seu trabalho, seja ele numa escola como professora, seja ele como um médico, como uma enfermeira, como uma empregada doméstica, como a atendente da lanchonete, como o gari. Então, todas essas profissões, né, que eu acabei de citar, claro que nós temos muitas outras, mas elas exercem papéis que são bem importantes para a sociedade. Então, todo trabalho ele vai ter uma contribuição para a sociedade, né, para o grupo social. E isso acaba sendo tendo uma variedade muito grande, seja no seu aspecto, né, seja nas suas próprias características, tá bom? E aí, a gente pode denominar também como trabalho que essa atividade social que ela acaba sendo caracterizada por essa divisão de tarefa. Então, dentro da sociedade, nós temos diversos cargos de trabalho. E aí, se a gente parar para analisar, muitas das vezes nós precisamos de quase todas as profissões, né? Praticamente, né? No nosso dia a dia, até se a gente bobear todas, né? Então a gente necessita disso para que venha o quê? Ser caracterizado o trabalho dentro da sociedade. Então, por exemplo, se estamos doentes, nós vamos procurar um médico, né? Se nós formos ao hospital, né? Então, a gente vai encontrar o médico, mas quem vai aplicar a medicação? É a enfermeira. Tá, mas quem construiu o prédio? Foi o engenheiro. Ah, tá, mas teve quem também para essa construção? O operário, né? Então, a gente pode perceber que todo o trabalho ele está o quê? Interligado, né? Essa integração, esse conjunto que acaba tendo um grande envolvimento na sociedade. Tá bom? E aí, o mundo do trabalho, ele mostra certas dependências entre as pessoas. Não é sempre que o trabalhador consome o que ele produz, né? O enfermeiro, muitas das vezes, o farmacêutico, muitas das vezes, ele produz o remédio, mas ele não vai tomar aquele remédio. É para outras pessoas. Por exemplo, o operário, ele constrói um prédio luxuoso, mas não será para ele morar. Será para outras pessoas, né? Então, o trabalho é uma atividade que ela acaba sendo realizada entre a característica homem e sociedade, tá? Então, o termo bem, né, acaba sendo designado para a produção de televisores, fogões, automóveis, tá? E aí a gente pode perceber que o trabalho humano é fruto, tecnicamente, da divisão interior, né? Se a gente para analisar, tem a divisão tecnicamente e socialmente. Tecnicamente, é a divisão de tarefas, né? Por exemplo, no interior de uma escola, numa indústria, né? Então, todo mundo que é numa redação do jornal, então, um necessita do outro. O socialmente são as profissões, né? Como professor, diretor, o mecânico, a empregada doméstica, o médico, o advogado. Então, tudo isso que eles necessitam uns dos outros, tá? Então, o trabalho acaba tendo essa grande importância para todos, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês, tá? Nessa aula de hoje e até a próxima.